A virtude que a liturgia nos fala hoje chama-se humildade. Sem humildade, ninguém entra no céu. Porque a humildade nada mais é do que o mesmo movimento que Deus fez conosco. Deus sendo o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Ele se rebaixou, se esvaziou de si mesmo, assumiu a nossa condição humana, se fez homem. Na teologia, inclusive, nós chamamos este movimento de Deus de kenosis. Deus que se esvazia para poder chegar até o nosso nível. Deus que se abaixou, Deus que se humilhou. Se humilhou e veio morar no meio de nós. E sem humildade é impossível entrar no reino dos céus. Vamos ver a liturgia de hoje, que ela é bastante bonita e bastante importante. A primeira leitura é a leitura do livro de Eclesiástico. Este livro só tem na Bíblia Católica, inclusive. Não tem nas Bíblias protestantes, porque eles cortaram depois que fundaram a religião protestante. Este livro foi escrito por um jovem chamado Jesus ben Siraque. Ele viveu 200 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E viveu na época em que o povo de Israel estava vivendo um período bastante interessante. Eles estavam dominados por um reino helênico, né? Os helenistas, que traziam a língua grega, uma nova cultura, uma nova forma de pensar, de ver o mundo. Os helênicos, né? Os gregos traziam a filosofia, a beleza, a arte, trazia valores pagãos, culto aos deuses do Olimpo, aquela coisa toda. Trouxe e foi infestando a terra da Palestina, o país de Israel, toda aquela região, foi infestando com essa cultura, e o povo judeu foi enfraquecendo na sua fé e perdendo os seus valores. Ben Siraque então escreveu este livro, que vem recordar aos filhos de Israel quem eles são, qual é a identidade deles, qual é a cultura deles, quais são os valores dele. E ele começa dizendo assim, na leitura de hoje: Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e será amado mais do que um homem generoso. Na medida que fores grande, deverá praticar a humildade. E ele vai ensinando o povo os valores do Deus de Israel. E o povo chega um determinado momento que vai ter que fazer uma escolha entre os valores helênicos ou os valores judaicos. Eles vão ter que fazer uma escolha entre um povo estranho ou o povo da sua raça, da sua nação, o povo do qual eles nasceram e o Deus a quem eles servem. Mas só é capaz de reconhecer que tudo aquilo que Deus deu àquele povo é importante se tiver humildade no coração. Se não tiver humildade, não tem como reconhecer as coisas de Deus. A primeira leitura. A segunda leitura da carta aos Hebreus. São Paulo escreve aos irmãos hebreus, que são de origem hebraica, que vieram do judaísmo, que estavam encurralados, com medo. Jesus já havia ressuscitado e ido para o céu um tempo já. Os apóstolos alguns já haviam morrido, sendo caçados e torturados. A comunidade com medo, de vez em quando o Império Romano entrava na casa de algum cristão e levava eles para o martírio. Todo mundo com medo, muitos apavorados. Alguns reclamavam dizendo: nosso Deus, cadê Jesus, cadê os milagres, cadê as coisas, e agora o que nós vamos fazer? Muita gente abandonava a fé católica e adorava o imperador, queimava incenso para os deuses pagãos, e era uma tragédia. E São Paulo recordando aos irmãos hebreus: irmãos, vocês não foram feitos para coisas sensíveis, vocês não foram feitos para o mundo. Ele coloca aqui: vocês não se aproximaram de uma realidade palpável, de fogo ardente, de escuridão, de treva, de tempestade, som de trombeta, voz poderosa, nada disso. Mas vocês foram chamados para Jesus, aquele que é o Deus vivo. Vocês foram chamados para Jerusalém celeste, para uma realidade espiritual completamente diferente. Isso tem um preço?
Tem a cruz, tem o fato de que a qualquer momento você pode ser levado prisioneiro e perder a cabeça? Sim, mas você tem que entender qual é a esperança que você traz no seu coração. Você foi feito para Jerusalém Celeste, para o céu. Aceita humildemente o seu destino, e o seu destino é a cruz. É São Paulo aqui recordando aos cristãos que é necessário trazer dentro do peito esta verdade de que Jesus é o único que nos dá de fato a felicidade eterna. E o Evangelho? O Evangelho, Jesus traz duas parábolas ou histórias que para nós é meio estranho, né? Jesus começa contando assim, né? Um homem convidou para a festa de casamento um monte de gente. Alguns chegavam e ocupando os primeiros lugares, mas ele não foi escolhido para aquele lugar. Então o dono da festa chegava lá e dizia: não dá para você sentar naquele outro banco aqui, porque esse aqui já tá reservado, já tem alguém que foi chamado para sentar aqui. Jesus está dizendo: não faça isso que você vai passar vergonha. Mas o que é que Jesus está falando de verdade com esta parábola? Ele está dizendo assim: o Pai do céu deu uma festa de casamento. E o seu filho Jesus é o esposo. A igreja é a esposa. Todos foram convidados. Mas para ocupar o primeiro lugar, e todos podem ocupar o primeiro lugar, para sentar no primeiro lugar, é necessário que você se coloque diante deste reino numa atitude de humildade. Humildemente se coloque diante de Deus. Se coloque diante dele e sente no último lugar. E é o próprio Deus que vai dizer: não, vem para cá, venha mais próximo de mim, senta aqui na minha mesa, senta aqui na minha frente. É o próprio Deus que vai chamar. É interessante ver Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela, quando entrou no convento, ela tinha 15 anos de idade, né? Deu um jeito de entrar no convento, mesmo sem ter a idade para entrar no convento. E quando ela participou da primeira reunião das freiras, das monjas carmelitas, mulheres de oração, de jejum, de penitência, mulheres de Deus ali, ela percebeu que as freiras brigavam igual um trem, porque todas queriam o primeiro lugar. Uma queria ser nomeada a chefe da sacristia, outra queria ser nomeada a madre, a mestra de noviça, outra queria ser a reitora não sei do que, cada uma brigando pelos melhores lugares. Quando ela viu aquela situação, ainda menina, ela disse: eu escolho o último lugar. Pelo último lugar, ninguém briga. E Teresinha escolheu então o último lugar para se sentar. E Deus, na sua bondade e misericórdia, fez uma menina de 15 anos entrar dentro de um convento, e ela nunca saiu daquele mosteiro, morreu aos 24 anos de idade, é a moça mais conhecida da face da terra, a santa mais querida em todos os cantos, porque ela se colocou no último lugar, e Deus a colocou no primeiro lugar. E a frase mais ridícula que nós ouvimos da boca das pessoas, e às vezes até de católicos convictos, é a seguinte frase: você sabe com quem você está falando? Né? Gente que não aceita ficar no último lugar. A mulher que não aceita que a palavra dela não seja a última. Ela tem que falar a última coisa, nem que seja um grito, ela tem que ser a última. Ela tem que ser sempre importante, tem que aparecer sempre, tem que estar sempre em destaque, tem que estar sempre no mesmo lugar. E esse tipo de gente nunca vai entrar no céu. A Virgem Maria, quando ela faz o cântico do Magnífica, ela dizendo: a minha alma engrandece o Senhor, porque o Senhor olhou para a humildade da sua serva. Na verdade, o que Maria está dizendo assim: Deus é imenso, Ele desceu da sua imensidão e veio até mim, que sou um nada, um grão de areia. Ela não está aqui se elogiando, dizendo assim: eu sou a criatura mais humilde da face da terra. Não, eu sei o meu tamanho, eu sei o tamanho de Deus. Ele veio até onde eu estou, ele se humilhou, ele viu a humildade da sua serva, ele se fez um comigo e veio morar no meio de mim. E por isso
Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Não porque eu sou especial, mas é porque Deus se fez especial em mim. É a Virgem Maria. Todos os santos, você vai pegar a vida de cada um dos santos. Não tem um santo que era orgulhoso, vaidoso, soberbo, altivo, cheio de si mesmo, que está no céu. Não tem nenhum. Absolutamente ninguém. Santo Antônio, um homem de uma inteligência sobre-humana, que tinha uma inteligência fora do comum. Ele sabia a Bíblia praticamente toda de cor. Ele era sempre o mais humilde dos irmãos. Trabalhava na roça, trabalhava na enxada, fazia serviços domésticos, lavava, cozinhava, fazia todas as coisas, ensinava as crianças, brincava com os idosos, prestava atenção em todo mundo, viveu a vida totalmente entregue à pobreza, na castidade, na obediência, e foi extremamente humilde. E hoje Santo Antônio, o grande Santo Antônio. Quando você for convidado para uma festa de casamento, e você foi convidado, você foi batizado, recebeu o batismo, se tornou filho de Deus, você vem à igreja todo domingo, você participa das coisas de Deus, você já leu a palavra, você conhece as coisas de Deus, você foi convidado, mas senta no teu lugar. Isso é importante. Senta no seu lugarzinho. Sirva, seja servo. E aí, para terminar, Jesus faz a última parte da parábola. Ele diz assim, olhando para o fariseu: porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Aí disse também: quando você der um jantar ou um almoço, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Jesus não está falando isso aqui literalmente ao pé da letra. Porque é claro que quando nós fazemos um casamento, você chama os seus parentes. Você não vai chamar gente que você não conhece, né? Ele não está falando aqui ao pé da letra. O que Jesus está dizendo é assim: para a festa da tua vida, convide pessoas que não possam te pagar. Não fique com usura, com desejos de grandeza, convidando as pessoas ricas porque elas têm algo para te oferecer de volta. Não faça as coisas interessados. Não seja amigo de alguém interessado no que ele pode te oferecer. Não faça as coisas por este mundo, mas faça as coisas pensando na recompensa do céu. Não é igual aquele povo que vai lá dar um sacolão para um pobre, aí tira uma foto dando o sacolão, aí põe no Instagram, no Facebook para todo mundo. Gente, eu fiz uma caridade, olha que legal. Esse daí já perdeu a sua recompensa no céu. Recompensa quer dizer, seja generoso, seja bondoso, sem esperar nada em troca. Não precisa as pessoas ficarem sabendo. Não precisa as pessoas colocarem no outdoor. Não precisa ser elogiado, não precisa ser reconhecido. Né? Quanta gente. Eu vou embora da igreja católica. Eu falei bom dia para o padre nem olhou para a minha cara. Eu convidei o padre para ir na minha casa dar uma benção, até hoje ele não foi. Porque a irmã que serve lá na igreja me distratou, porque isso, porque aquilo. Gente, eu sou uma pessoa tão importante. Você não é nada. Você não é nada. Você não é nada, mas Deus te amou tanto que te convidou para a festa dele. A humildade é a única chave que abre o céu. O orgulhoso, o vaidoso, o soberbo, aquele que só quer se aparecer, que quer cargos, que quer funções, né? São Padre Pio, Padre Paulo estava me falando ontem, a gente conversando sobre Padre Pio, ele falando assim: Padre Edmilton, Padre Pio, ele não foi nomeado a nada, ele não foi nomeado nem a vigário da paróquia dele, ele foi ordenado. Aí os superiores dele não confiavam nele porque ele era doente, era cheio de problemas, estava doente, morria, mas não morria. Aí pegaram, ordenaram o Frei, porque já estava lá há muito tempo, não tinha mais o que fazer. Ordenaram o Padre Pio, colocaram lá numa paróquia lá e disseram assim: deixa ele morrer aí para sempre, fica aí até o final. As únicas coisas que o Padre Pio fazia era, celebrava a missa e atendia a confissão.
E quando celebrava a missa, ele nem fazia pregação. Quando fazia as pregações, porque fazer pregação em missa é coisa bem recente, viu? Concílio Vaticano II para cá. Antigamente os padres nem faziam a pregação, somente aos domingos. Durante a semana não tinha pregação, não tinha homilia. Padre Pio não pregava. E quando ele pregava, ele falava as coisas mais óbvias do mundo. Nossa Senhora, a Madonna, ela ama a gente. Jesus morreu na cruz por nós. Ele nos ama, Deus nos ama. Ele falava só isso. E olha quem é o Padre Pio hoje. A humildade abre o céu. A arrogância, a prepotência, a vanglória abre o inferno. E só existem essas duas chaves. Escolha uma delas.